Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Terapia. Gente, eu sempre inicio e acabo errando, é impressionante. Vou tentar de novo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Terapia, agora sim. Nosso convidado de hoje é o ator e cantor Iago Azevedo. Iago, eu já vou começar como eu sempre inicio aqui no Papo de Terapia. Eu peço aos meus convidados, por mais que eu já tenha dito que você é um ator, que você é cantor, eu queria primeiro que você iniciasse se apresentando e depois você pudesse cantar a primeira música que você escolheu pra gente. Quem é o Iago? E eu Beleza, não tô perguntando o profissional, hein? tá bom. Então, gente, primeira coisa, boa noite a todos. Para mim é um prazer, aquela coisa clichê de sempre, né? Para mim é um prazer estar aqui nessa live. Agradeço a André pelo convite, fiquei muito feliz. A gente ficou tentando marcar e marcou e marcou. E, por fim, estamos aqui, né? Então, o Iago, ele é um menino homem manauara, vindo de Manaus, que mora no Rio há 10 anos. Eu vim para o Rio de Janeiro para estudar teatro. Comecei a fazer teatro com 16 anos no Rio de Janeiro, terminei meus estudos, escola, ensino médio aqui no Rio de Janeiro, e comecei a fazer trabalhos como ator. Comecei pelo tablado e de lá as coisas foram acontecendo. Eu digo que o Rio de Janeiro me proporcionou me conhecer de todas as formas, tanto profissional quanto pessoal. Então eu sou um rapaz sonhador como qualquer outra pessoa que tem planos, metas, objetivos. Estamos nessa estrada aí tentando alcançar, tentando almejar, né, esses sonhos. Eu já começo com uma pergunta antes de você cantar, que eu fiquei super Tá. curiosa. Quando eu tenho o hábito aqui de convidar e conversar com alguns atores e atrizes, a maioria fica entre São Paulo e fica entre o Rio de Janeiro. Por que que você escolheu, você ou a sua família, né? Por que que vocês escolheram o Rio de Janeiro? Olha, para ser bem sincero, eu acho que qualquer pessoa que vive fora desse eixo Rio-São Paulo já cresce sendo alimentado pela mídia de que o Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa, então mexe com os nossos Sabia. sonhos. Então, obviamente que vendo novela, vendo aquela paisagem toda, aquelas coisas maravilhosas, então desde criança eu tive esse sonho de morar no Rio de Janeiro. Então uniu o útil ao agradável, porque o Rio de Janeiro poderia me proporcionar esse lado profissional, de ter um leque de oportunidades e ao mesmo tempo viver naquela cidade que eu sempre sonhei em morar. Então, quando eu lembro que quando eu era pequeno, a gente tinha uma vizinha que era mulher de um militar e ela era do Rio de Janeiro. Então, quando ela passou a fazer parte da nossa vida, aquilo para mim foi tipo, uau, eu vou embora com ela para o Rio de Janeiro. E aí eu lembro que eu fiz uma cartinha para minha mãe, desenhei o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, e fiz tipo um convite dizendo, mãe, eu quero ir morar no Rio de Janeiro. Então eu costumo E dizer que eu amo o ela. Amazonas, eu amo Aham. a minha região, mas sabe quando você tem aquela noção de que você nasceu no lugar errado? Uhum. Por Uhum. mais que eu ame onde eu nasci, mas tipo assim, parecia que eu tinha que sair dali. O meu lugar não era ali, eu precisava ir para outro lugar e esse lugar era o Rio de Janeiro. Então, mesmo indo para São Paulo fazer trabalho, essas coisas, amo São Paulo, mas o Rio de Janeiro para mim é a cidade assim que eu amo, que eu tenho um carinho enorme, que me acolheu de uma forma muito maravilhosa. Então, Que é lindo! isso. E você fez o tour normal que todo estrangeiro faz? Eu sou daquele, é porque assim, eu sou que nem o meu pai. Eu gosto de fugir do convencional. Então, quando a gente chegou no Rio de Janeiro, a gente não foi fazer. A primeira vez que eu vim para o Rio de Janeiro já foi para morar. Então, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, a primeira coisa que eu fiz fazer foi andar a pé pelo centro, Ai, que pelo aterro do Flamengo a pé, porque delícia! eu gosto de ver como é que funciona a cidade. Eu Uhum. sempre opto por esse tipo de passeio. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para São Paulo, a primeira não, acho que a segunda ou terceira, a gente foi em família, minha mãe foi fazer umas compras lá, e a gente desceu para tomar um café da manhã lá no mercado municipal, eu acho, não sei como é que fala. É isso mesmo. E aí eu falei, mãe, agora o negócio é o seguinte, a gente se encontra no fim da tarde, porque agora eu vou andar. E eu lembro que eu saí do mercado municipal de São Paulo e fui a pé, fui parar na Paulista, da Paulista fui para Liberdade, tudo a pé. Eu gosto de ver como as pessoas, como é que funciona a cidade, como é que as pessoas vivem, e descobrindo coisas sem precisar de uma pessoa para ficar falando.
Então, eu gosto disso. Então, no Rio de Janeiro foi a mesma coisa. Minha primeira experiência turística com o Rio de Janeiro foi andando mesmo a pé, indo desbravando os lugares e descobrindo coisas, fugindo desse turismo convencional. Confesso a você, então, que eu estou bastante feliz em ouvir isso, porque quando a gente se conheceu e deu match, né, no Verdade. nosso encontro, e a gente começou a falar de viagem, e você assim, cara, a gente tem que fazer uma viagem juntos. E você descreveu exatamente o que eu mais amo fazer numa viagem, que é andar em volta para entender como é que a cidade de verdade funciona. E se tiver a oportunidade de alugar um Sim, carro, né, passear um pouco sim. mais distante também para conhecer o fervo da cidade, né? Então, E obviamente, isso você já conheceu é a Lapa, né? Óbvio, né? Nesses 10 minha segunda anos. casa, digamos Óbvio. assim. É o primeiro lugar que Exatamente. eu conheci no Rio de Janeiro, na verdade. Ah, imaginei. E isso se estende para todos os lugares, até lugares que não são grandes cidades, como, por exemplo, eu fiz uma viagem com os meus amigos para o deserto do Atacama, que é o meu segundo lugar no mundo depois do Rio de Janeiro. E eu lembro que eles falaram bem assim, olha, Iago, a gente precisa resolver essa questão da viagem, porque lá, tipo assim, é um deserto, tem lugares que são muito perigosos e a gente vai precisar de um guia. Eu falei, que é isso, que guia nada. Comecei a estudar todo o lugar, tudo. Sentei com eles e falei, olha, a gente vai fazer isso e isso, a gente aluga um carro e até os lugares mais complicados de ir, que as pessoas não recomendam ir sem guia, a gente foi, deu tudo certo, atolamos, aconteceu imprevistos, como qualquer outra viagem, mas no final deu tudo certo e foi a melhor experiência, porque a gente conheceu lugares que os turistas geralmente não conhecem quando vão com guia. E aí tem até essa viagem lá no YouTube que eu postei, ficou bem divertido. E eu gosto de desbravar, Vou eu sou um ver. desbravador. Eu sou aventureiro, eu Então, gosto eu disso. vou te apresentar ator, cantor e guia turístico. Também. Minha família tem uma empresa de turismo e eu guio Ah, também. mentira! Eu não Sim, sabia, juro. só que é um tipo de trabalho que eu não gosto de consumir, que é excursão, essas coisas. Eu gosto de ir eu mesmo sendo o dono de mim. Eu acho que é o Muito mais legal. bem. Então vamos te ouvir. Então, gente, olha, eu vou confessar para vocês que eu tô um pouco nervoso. Ah, que Porque assim, eu tem? não tenho essa prática toda com violão, mas eu escolhi uma primeira música, eu até comentei com o André hoje mais cedo, que é uma música do Gonzaguinha, que eu sou apaixonado, que ela me leva, me transporta para um lugar, tipo assim, muito legal. Uma viagem mesmo. Então eu decidi iniciar essa live cantando essa música que se chama O Lindo Lago do Amor. E eu espero que vocês cantem comigo. E bem que viu, bem te vi, a sábia jaz. A lua só olhou pro sol, a chuva abençoou. O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber. Por que, por que, por qual será? O sapo entregou. Ele tomou um banho de água fresca no lindo lago do amor. Maravilhosamente clara água no lindo lago do amor. Ele tomou um banho de água fresca no lindo lago do amor. Maravilhosamente clara água no lindo lago do amor. Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem, a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e de Ju era bela da praia, seus olhos azuis como a tarde de um domingo azul. E ele tomou um banho de água fresca no lindo lago do amor. Maravilhosamente clara água no lindo lago do amor. Ele tomou um banho de água fresca no lindo lago do amor. Maravilhosamente clara água no lindo lago do amor. É isso. Nossa, que coisa! É a primeira vez que eu escuto você cantando, que coisa mais linda. E ainda fiz um mashup aí
para representar o eu vi, Nordeste, ficou que eu vi que lindo. tem uns amigos aí do Nordeste, então quis homenageá-los. Então, por que a gente escolheu esse tema, né? No início da quarentena, para quem não sabe, eu estava acompanhando ali a timeline de todo mundo, como todo mundo que frequenta o Instagram, e apareceu o Iago para mim e um texto enorme. Eu li, o Iago não sabe, ele vai saber agora, me deu um nó na garganta. Eu fui extremamente empática, eu fiquei bastante emocionada com o relato dele. Tô arrepiada de novo, não sei se dá para ver, provavelmente não, acho que deu. Eu tô bastante arrepiada porque Deu sim. eu, eu não tenho a menor noção do que você sentiu e viveu, e aí eu tomei a liberdade, deixei passar um Sim. dia, porque provavelmente a catarse que ele fez ali na escrita, que foi uma escrita forte, ele precisava de algum momento para refletir sobre o que ele escreveu. E aí no dia seguinte eu tomei a liberdade, fiz contato com ele, perguntando se ele teria coragem de contar para gente, ao vivo, numa live, o que aconteceu. Ele super topou e estamos aqui hoje. E aí eu te pergunto, Iago, quer contar pra gente o que aconteceu? Claro, é óbvio, ainda mais quando uma atitude, mesmo que extraordinária ou muito louca aos olhos das outras pessoas, mas quando ela gera um fruto, e um fruto bom, aí que dá prazer de contar. Então eu faço questão de contar para vocês. Então o que aconteceu foi o seguinte, eu acho que indo desde antes, obviamente que eu vim de uma família extra os problemas, uma família maravilhosa, só que obviamente pela forma da criação, aquela coisa mais retrógrada, aquela coisa mais tradicional, obviamente que a gente cresce com vários tabus, com vários preconceitos. Então, eu sempre soube a minha essência, eu sempre soube quem eu era. Mas por crescer debaixo desse entendimento, a gente tem o costume de se anular, de excluir quem nós somos em prol de algo que não faz sentido nenhum a partir do momento que você tem um conhecimento de que aquilo totalmente saqueia a sua própria felicidade. Só que, obviamente, que quando você está debaixo desse entendimento, você tem uma resistência, você não tem a noção do que... Você tem medo, a verdade é essa, um medo. E o medo, ele paralisa a gente, né, em todos os sentidos. Eu acho que se tem uma coisa que paralisa a gente a fazer algo é o medo. Então, eu sempre tive medo de expor quem eu era. E depois de conhecer outras coisas, de vir para o Rio de Janeiro, de viver novas experiências, eu fui começando a ter um entendimento disso, quando eu passei a ficar distante daquele ambiente, daquele tipo de visão de mundo, né? Daquela cultura, perfeito. Daquela cultura, exatamente. Eu vim para o Rio de Janeiro, comecei a viver experiências, namorei 5 anos com uma garota, fui extremamente apaixonado por ela. E eu sempre soube que eu era bissexual, que aí é uma outra questão. Então, eu sempre soube que eu era bissexual, mas eu sempre fui anulando esse lado, dizendo que tipo, isso não faz parte de mim, isso é errado, isso não tem nada a ver, e tentando viver com aquela rédea aos olhos, né? Uhum. Mas chega uma hora que tudo que você vai pressionando, se você pegar uma garrafa de Coca-Cola e você pressionar ela e você tentar segurar aquilo, vai ter uma hora que ela vai estourar. Então, as mesmas coisas que acontecem nas religiões, quando elas não pregam a verdadeira felicidade. As pessoas vão se anulando, vai se anulando, vai se anulando, e chega uma hora que quando explode, faz coisas absurdas por revolta daquilo que foi guardado por muito tempo. Perfeito. E quando foi ano passado, eu conheci o Leonardo, meu namorado, uma pessoa maravilhosa, que eu sou apaixonado. Ele é muito maravilhoso, ele tá aqui na live. E eu foi a primeira vez que eu me apaixonei, que eu tive um sentimento por um outro homem. Antes era só coisa de ficar em festa, e depois queria ficar mantendo contato, eu tinha repulsa, eu não queria, tipo, sai daqui, não, já aconteceu. E o Leonardo foi a primeira pessoa que eu vi que você pode amar uma outra pessoa independente do sexo, independente de ser homem, mulher.
é o amor e ponto. O amor ele não tem formas, ele se ama. E eu vi que eu me apaixonei por ele. E eu até brinco, porque na época que eu conheci ele, tinha mais uns 3 caras que, tipo assim, estavam querendo me conhecer, tal, tal. E o Léo, com o jeito dele doce, de querer dar atenção, de coisa, foi começando a me despertar um interesse de falar, pô, esse garoto vale a pena, vou parar para conversar com ele. E aí a gente começou a conversar, começou a se conhecer. No começo, obviamente, de um relacionamento, nada é fácil, ainda mais um relacionamento que você está conhecendo, de namorar um homem, um cara. E foi bem complicado de eu, apesar de sentir, de ter esse sentimento de administrar ele dentro de mim. Mas aí depois que eu fui começando a, de fato, administrar isso e entender, aí eu falei, cara, eu acho que agora eu preciso ir para um passo 2. E o que seria esse passo 2? Primeiro, apresentar para as pessoas que eu tenho mais importância, que tem mais importância para mim. E aí tem a minha amiga Pamela, que é, tipo assim, a irmã que Deus me deu aqui no Rio de Janeiro. Conversei com ela, tipo, ela já sabia que eu tinha ficado com outros caras, e sabia que eu não conseguia manter esse relacionamento com homem, isso era mesmo coisa de momentos. E o Léo eu apresentei para ela de uma forma tipo, cara, conversa com esse garoto e vê o que você acha, porque você sempre quer a validação de uma outra pessoa. E aí a gente saiu juntos, ela conheceu ele e ela me deu o feedback dela do que ela achou. Não era tudo que eu queria ouvir, porque ela se preocupa comigo. Ela gostou muito dele, mas ela me deu um alerta de falar assim, só toma cuidado, não se joga, aquela coisa que um amigo faz para preservar a vida do outro amigo. E aí, beleza. E aí, depois a gente começou a ter mais... Ele ir pra minha casa, a gente dormia juntos e tal, começou a criar um relacionamento de fato. E aí eu falei, cara, agora eu preciso ir para um passo 3. E o que seria esse passo 3? Falar para a pessoa mais importante da minha vida, que é quem? Minha mãe. E aí, como era para ser logo, tipo, vou falar, eu escolhi o aniversário da minha mãe. E nesse dia, foi o baita presente dela, né? Ela até falou isso, poxa, filho, que presente que tu me deu, hein? E aí, a gente estava na Ilha Grande, almoçando, e aí eu querendo buscar uma entrelinhas para falar, e nada, e teve uma hora que eu falei, mãe, eu preciso conversar com a senhora. E aí eu comecei a falar do Léo, comecei a falar os meus sentimentos, mostrar quem eu verdadeiramente era. E, obviamente, que ela não teve nenhuma atitude grosseira, nenhuma atitude de revolta ou cara, não negativa. A única atitude que ela teve primeiro foi chorar, porque, obviamente, é uma informação que, por mais que as pessoas falem, mas as pessoas... preconceito não, é porque as pessoas, quando são criadas com entendimento, até elas se despirem desse tipo de entendimento e olhar e ter a empatia pelo próximo, ela tem aquela primeira reação, que é chorar, tipo, poxa, não planejei isso pra você, não sei o quê. A gente sabe que pai e mãe sempre sabe. Eles Sim. são os primeiros a saberem. Só que o choro representa a certeza daquilo que está acontecendo. Então o choro é a catarse, é jogar para fora aquilo que ela também guardou como um segredo para ela. E quando o filho revela, né, ou a sexualidade, ou revela um vício, tá? A gente está falando aqui de uma relação homoafetiva, né? Mas eu poderia estar falando aqui com um usuário de droga, dependente químico, que também se revelou para a mãe, e a reação é igual. Não é uma reação de decepção, porque quando é uma reação de decepção, a decepção ela é transmitida através de palavras grosseiras. E a sua mãe foi super delicada, ela só chorou. Sim. E o choro é legítimo, porque o choro, Iago, o choro, ele, inclusive, às vezes ele é mútuo, porque é você se revelando para a sua mãe e a sua mãe acalentando aquele segredo que ela foi a primeira a entender. Então, eu deixo aqui um grande beijo para sua mãe, todo o nosso respeito e a nossa admiração pela reação saudável que ela teve, e tenha certeza que tem muito amor aí envolvido.
É verdade. Não, eu concordo com você. Eu pensei nisso também. Eu falei, cara, na verdade ela já sabia, só que é condicionada a falar assim, cara, vamos ficar na zona de conforto, não precisa falar, tipo, não Isso. precisa dar esse passo, porque aí depois você vai querer falar para as outras pessoas e aí vai mexer num lugar que do tipo, cara, o que você vai sofrer, o que as pessoas vão falar. Sempre vem esses questionamentos. E aí eu lembro que Perfeito. quando ela falou bem assim, poxa, filho, que presente que você me deu. Eu lembro que eu falei para ela, mãe, eu acho que é o melhor presente que eu poderia te dar é você poder ter acesso a mim, me conhecendo verdadeiramente. Então, eu acho que era o melhor presente que eu poderia te dar, é você conversar com seu filho sabendo quem ele é, o que ele faz. Porque eu acho que não tem coisa melhor do que um pai ter uma intimidade com o filho ao ponto de saber Uhum. quem ele é em tudo. O que ele faz, o que ele deixa de fazer. E eu falei para ela que aquilo era um novo ciclo de relacionamento entre nós dois, na qual eu poderia contar meus medos, na qual eu poderia compartilhar com ela tudo que eu sentia. Então, eu vi aquilo como um bônus muito bom, um ônus, né? Quer dizer, um bônus, perdão. Um bônus muito bom de eu ter escolhido aquele momento para falar com ela. E aí, beleza. E aí ela falou o que ela achava, e depois a gente começou a rir. Ela falou que queria conhecer o Leonardo, perguntou quem era a família dele. Aí já passa a se interessar mais. E isso foi Vamos muito ver se legal. passa no meu. O crivo da mãe, né? A mãe é Exatamente. Não, terrível. hoje o Léo, é tipo assim, a minha mãe é mais apaixonada por ele do que por mim. Mas, tipo, Se ferrou. brincando assim, tipo, o Léo, meu Deus do céu, aqui na minha casa ele é Ah, o star. Léo é um fofo, né? O Léo é E muito fofo. ele é fofo, E aí, mas ele é maravilhoso, assim. E aí, beleza. E aí passou Réveillon. Aí a minha mãe vem e fala, olha, o Réveillon, esse ano, toda a nossa família de Manaus vai vir para o Rio de Janeiro. A gente vai fazer uma festa no barco na virada de ano. E aí eu falei bem assim, cara, eu já tinha combinado com o Léo de que a gente iria passar o Réveillon juntos. Era o nosso primeiro Réveillon. Natal a gente ia passar em família e o primeiro Réveillon a gente ia passar juntos. Como a família dele ainda não sabia, então não tinha como a gente conciliar essas questões de família. Eu ir para lá e ele vir para cá. E aí, eis que chega o Réveillon, o Léo decide vir passar o Réveillon com a gente no Rio de Janeiro como meu amigo. E a minha mãe já sabia, minha mãe meio tipo desconfortável no sentido de, cara, vocês vão beber, vocês Vai dar podem se ruim. exceder. E mãe é mãe, ela não estava errada. Beleza. O Léo chegou aqui na minha casa em Angra dos Reis. Sim. E aí, beleza, primeiro dia, amigaço, brotherzão. Beleza. E aí só que chega um momento que você vê a grande oportunidade de você poder expressar a sua felicidade para as pessoas, ainda mais para as pessoas que você ama. E aí eu lembro que a gente estava indo no show da Cláudia Leite, no dia do show da Cláudia Leite. E aí eu cheguei com os meus primos, comecei a puxar um assunto, tipo, vocês estão namorando? Esperando já a pergunta, e você? Esperando a deixa. E foi dito certo, eles perguntaram, e você? Aí eu falei, cara, eu tô namorando, inclusive o Léo é o meu namorado. E aí, tipo assim, na hora os meus primos vibraram, falaram, caraca, que maravilhoso, não sei o quê. E aí eu já me senti mais confiante e falei assim, cara, eu preciso avançar. E aí chegou a hora do show, tava todas as minhas tias, os meus tios. E aí, cara, descendo umas 150 BPM abaixo, a sinceridade vai aflorando. E aí chega uma hora que você não consegue mais esconder isso. E aí eu cheguei com a minha tia e falei, tia, vem cá. E ela, oi, meu filho. Aí eu falei, tia, eu quero lhe falar uma coisa. Eu quero dizer que eu sou apaixonado pelo Léo, ele é meu namorado, e eu gostaria que vocês soubessem disso. A recepção foi maravilhosa, eles me abraçaram o Léo. E eu lembro que nesse dia foi o melhor dia da minha vida desse ano, porque a gente curtiu o show como um casal, se curtindo, e os meus tios lá cuidando da gente. Com naturalidade, Com como sempre naturalidade, deveria ser, né? sem medo de julgamento. E isso Que também lindo. é o meu processo de
de libertação do preconceito, porque por mais que a gente vá vivendo isso, a gente ainda tem cascas de preconceito. A partir do momento que você tem medo de falar, ou que você tenta esconder algo que você é, isso já é uma atitude de preconceito velado, sabe? Porque, tipo, por que eu estou escondendo quem eu sou? É porque eu tenho minhas amarras na qual me fazem achar que não é legal eu falar, que eu não devo falar, que eu devo mas, manter Iago, é muito difícil, primeiro, a gente quebrar a cultura da onde a gente vem. E olha que você teve o cuidado aqui de explicar que é uma cultura bastante arcaica, né? Sim. Totalmente diferente do que a gente vive Rio, São Paulo, por exemplo. E além disso, a pessoa também tem as próprias amarras, os seus próprios preconceitos, né? Em função de ter sido criado na própria cultura. Então, à medida que você vai envelhecendo, você vai entendendo que você tem o dever de quebrar aquilo para se tornar, de fato, quem você é na sua essência. Então, isso que você falou, você tem repetido na nossa conversa. Eu tenho que avançar a etapa. Exato, a gente está avançando etapas até o momento onde a sua alma diz, chegou a hora, pode ir, vai com tudo. É verdade. E é o que eu falo, tipo, é um processo de cada um, isso não é uma regra. Cada um vai descobrindo o seu processo. E aí, beleza, e eis que chega o grande dia da virada de ano, a festa no barco. E aí, a gente curtindo, se divertindo. A minha cunhada, a Gisele, irmã da minha cunhada, que é considerada minha prima de coração, também está aqui na live. Elas perceberam, já sabiam. E aí teve uma hora que ela me chamou, aí falou, Iago, eu sei quem o Léo é. Você não precisa ter medo. A gente ama você independente de qualquer coisa. E seja livre. Tipo, a gente aceita. Tipo assim, é engraçado as pessoas falarem, a gente aceita porque as pessoas não precisam aceitar, mas é uma forma carinhosa de querer falar, tipo, a gente está de braços abertos, está tudo bem. E aí, o meu irmão, que já estava meio bêbado, o esposo dela, veio, abraçou a gente, eu até me surpreendi, porque o maior medo da minha mãe era a reação do meu irmão, por ter sido criado com a minha avó, mãe do meu pai. E ele foi super aberto, ele teve um senso de justiça na hora, que a primeira coisa que ele falou é, tipo, você não vai viver se escondendo, eu vou lá falar pro meu pai agora. Ai, e aí, uau. tipo, mas com aquele senso de justiça, sabe? Tipo assim, cara, ele tem que aprender a lidar com isso, tipo, você não tá fazendo nada de errado. Só que eu falei, mano, calma, esse não é o momento, ele tá bebendo, a gente tá numa festa em família, as coisas podem ir para um lugar que não vai ser legal e pode estragar tudo, deixa que eu falo. Só que ele já estava bebido, ele não conteve as emoções, puxou meu pai e falou pro meu pai. E aí, obviamente que o meu pai, por ter sido mais cascudo, do interior, tem uma mente mais fechada, até então, a primeira reação dele foi de muita revolta. E a sorte era que a gente estava já voltando pro cais, já era tipo umas 3, 4 horas da manhã. E aí meu pai, tipo, meio estressado com aquela situação. Aí, para não gerar mais briga, a gente saiu do barco, a gente foi para um apartamento de uns amigos nossos. A gente foi dormir nesse apartamento com aquela tipo, um sentimento de depressão, tipo, cara, o que aconteceu? Puxa vida, não era pra ter acontecido isso, que merda. Sensação de fracasso, né? E, exatamente, e ao mesmo tempo a família dando os tios, os primos dando toda assistência pra gente, tentando acalmar a gente, foi um conforto. E aí, beleza. E aí minha mãe, guerreira, tipo, conversando com meu pai, guardou muita coisa e tentando dialogar com ele, tentando abrir o entendimento dele sobre aquilo. E aí ele ficou mais calmo e no outro dia ele me chamou para conversar. Uhum. E obviamente não passava um fio, a gente foi conversar num lugar público. E aí eu cheguei com ele e falei, pai, ele meio calado, ele tipo assim, sentou eu, meu pai e minha mãe na mesa, ficaram os três calados, eu acho que a sensação era que passou uns 10 minutos, os três calados, um olhando pro outro. E aí eu tive a atitude de falar, e eu comecei a conversar com ele, e aí eu falei, olha, pai, eu acho que seria uma bobagem o senhor agir dessa forma, porque isso não vai mudar quem eu sou. A única diferença é que agora o senhor está conhecendo quem realmente eu sou. Mas a minha essência não muda, as minhas atitudes não mudam. A única diferença é que você está me conhecendo verdadeiramente.
Então, tipo, é muito mais fácil você tentar entender do que querer que eu me afaste. Para quê? Isso não vai gerar algo bom. Ele foi maturando aquilo e ele falou, não, filho, eu não quero que você se afaste. Eu só te peço que você tenha calma, não fale para minha família, não fique expondo, que é aquele mesma reação do medo da exposição e também do medo do que vão falar e do que vão fazer. E eu falei, pai, tudo bem, eu fecho esse acordo com o senhor. Porque naquele momento eu também tinha que abrir mão um pouco, porque eu tinha que respeitar aquele primeiro momento. E aí eu falei, tudo bem, eu respeito, eu vou segurar a onda, mas eu fico feliz que o senhor está mais aberto. E aí o Léo veio para casa, ele chamou o Léo para conversar, eu nem sabia, eles se abraçaram. E a gente, a partir daí, ficou tudo bem. O Léo passou a vir outras vezes para cá, para casa. Voltei para o Rio de Janeiro, a vida seguiu, aí voltei de novo para cá, para Anga, começou a quarentena. Só que, extra isso, estava acontecendo um problema na minha família, que era o relacionamento do meu pai com a minha mãe, que era uma outra atitude do meu pai, também que é dessa criação, desse entendimento, sabe? De achar que o que eu estou fazendo não é nada demais. Ou eu só bebi, eu só... E por eu já ter esse senso de, tipo, cara, as pessoas não precisam... Eu não preciso disfarçar quem eu sou e não preciso mais ficar me escondendo. E aí, quando eu me deparei com essas situações, por eu estar vivendo aqui com os meus pais nesses dias, eu falei, cara, tem algo que não está certo. Então, eu preciso me posicionar. Eu preciso que uma atitude minha faça valer a pena algum resultado bom. E aí foi quando aconteceu tudo aquilo. Deixa eu te interromper para te fazer uma pergunta. Parece que você está descrevendo, pelo menos a sensação que eu tenho alguém me acolheu, agora é minha vez de acolher essa pessoa. Alguém entendeu, Exatamente. Que eu poderia sofrer alguma coisa. Agora é minha vez de fazer com que aquela pessoa também não sofra. É isso? Não só isso, porque eu tenho um senso de justiça muito aflorado. Se fosse a minha mãe que tivesse tendo essas atitudes, eu agiria da mesma forma com ela. Da mesma forma. Porque eu acho que quando ultrapassa... Da mesma forma, porque eu acho que quando ultrapassa o limite do respeito, e aí já não tá legal. E aí talvez uma pessoa de dentro precise se impor e falar. E foi o que eu fiz. Não é porque era o meu pai, não, poderia ser minha mãe, eu agiria da mesma forma. Então eu tenho esse senso de justiça muito grande. Quando eu vi aquilo que eu falei, cara, já está ultrapassando o limite, eu não estou tendo mais culhão, desculpa a palavra, para aturar isso, para presenciar essas coisas, eu vou me meter. E aí a gente teve uma discussão muito feia aqui em casa, a gente brigou, e eu falei, cara, ele me pediu para eu me anular por respeito a ele. Mas a partir do momento que ele me desrespeita querendo usar quem eu sou para me ofender, mesmo que seja por um momento de raiva, então eu não preciso respeitar tendo que me esconder. Eu falei, então eu não tenho mais essa de não fala para ninguém. Por que eu não vou falar? Se para você isso é uma ofensa, então eu vou falar sim, para mostrar que eu não tenho vergonha de ser quem eu sou e para dizer que ser viado, ser chamado de viado, nunca vai ser uma ofensa. E aí foi quando eu fiz aquela postagem, abri meu coração, rasguei meu coração e foi muito libertador. E eu sabia que aquilo resultaria em coisas muito complicadas que eu iria passar dentro de casa. Mas eu falei, cara, é o meu momento de me sacrificar. Tô nem aí o que vai acontecer. Obviamente que metade da família achou um absurdo eu ter feito isso, mas eu falei, cara, ninguém liga pra cá pra perguntar como é que eu tô. Ninguém liga pra saber o que eu faço ou deixo de fazer. Agora, quem é que vai ligar para dizer para mim que eu não tenho que fazer tal coisa, sendo que é de respeito à minha família, à minha vida, à saúde da minha mãe? Falei, negativo, eu não vou deixar mais ninguém acessar esse lugar dentro de mim. Vó ligou pedindo para apagar, não sei quem falou, eu não concordo. Falei, cara, vocês não concordam, eu não vou apagar, porque eu sei o que eu estou fazendo. E teve resistência de algumas pessoas da minha família. E eu passei por um bocado. Eu vou dizer para vocês que eu passei por uns momentos difíceis, de até mesmo depois falar assim, cara, eu sou um merda, olha o que eu fiz, de querer acreditar naquilo que as pessoas estavam falando. Mas aí depois outras pessoas vindo e falavam, Iago, tipo, aguenta firme, meu filho, tô com você, a minha outra avó, tô com você, só Deus sabe o que você está passando, então se você teve essa atitude foi porque você precisava ter essa atitude.
E aí aquilo foi me confortando, foi me confortando. Obviamente meu pai ficou muito revoltado pela exposição. Uhum. E a gente ficou um bom tempo sem se falar. E isso foi muito difícil. E eu fui e ao mesmo tempo foi muito legal de ver que a minha mãe conseguiu se libertar daquilo na qual ela se encontrava impotente, de falar tipo assim, eu não tenho forças para falar. Tipo, ela não sabia o que era relacionamento abusivo, ela não tinha conhecimento, ela não sabia. Para ela, tipo assim, eu tenho que aguentar isso, vivo casada há 30 anos, é o que tem para mim, eu tenho que aceitar. Como eu fui criada a ser, uma mulher que tem que aceitar e dá tudo certo, no outro dia a gente se reconcilia e tá tudo bem, se acontecer de novo vou sofrer, mas tá tudo bem. Eu falei para ela, não mãe, a senhora não tá sozinha, não tá tudo bem, a senhora não pode aceitar menos do que o que a senhora está vivendo agora, que é viver na plenitude, ser feliz, ter consciência e não aceitar mais qualquer tipo de ofensa. Por mais que a senhora dê 1000 motivos, se a senhora não ofende, a senhora não merece ser ofendida. Em que momento você falou para você mesmo, que merda que eu fiz isso? Porque expus minha família inteira, mas será que eu precisei fazer porque só assim eu ia frear talvez uma cultura que já estava ali impregnada há tantos anos? Foi no momento que você começa a ver comentários que você não espera ver. A tal influência de terceiros. Que se você tiver com o coração aberto, você adquire aquilo para você e aí você começa a se questionar. Foi nesse momento, como eu comecei a ver o meu irmão, tipo assim, me crucificando e tentando defender uma coisa, dizendo que eu não precisava ter feito aquilo daquela forma. Mas aí eu parava depois para racionalizar e falava bem assim, cara, mas o que ele fez para mudar? Nothing. Então, por que ele está dizendo para mim que não era para ter feito dessa forma, para continuar assim e até minha mãe, sei lá, ter uma depressão profunda e morrer? Sim. Não, eu tinha que fazer sim. Às vezes a gente precisa ter atitudes extraordinárias para que haja uma movimentação, seja lá espiritual, física ou qualquer outra coisa. É a mesma coisa que você arrumar a sua casa. Às vezes você precisa trocar de móveis, você precisa mudar um móvel de um lugar para o outro. E foi isso que eu fiz. Eu falei, se só diálogo, só conversa não deu, então eu preciso fazer uma revolução. Eu costumo dizer que para sair da zona de conforto, você precisa de coragem e você precisa de movimentos bruscos. Exatamente. E esses movimentos bruscos não são palavras grosseiras, não são uma atitude de humilhação, não é isso. Mas é mostrar ao outro que a atitude dele também tem limite. Então, eu fico bastante feliz de perceber que eu estou na frente de um homem muito corajoso e que não se conforma no lugar da zona de conforto, que é o lugar mais desagradável do mundo. É verdade. E ao mesmo tempo que a minha mãe via palavras de força e de ela ter esse entendimento, ele também viu que as coisas não ficariam mais ocultas. Porque geralmente as pessoas que têm essas atitudes, elas fazem porque as outras pessoas ao redor colaboram no sentido do quê? Daquela criação silêncio. De tem que resolver em família. Tem que, tipo, a pior coisa que eu acho, tipo, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ninguém mete a colher mesmo, mas sim. Briga é uma coisa. Agora, quando ultrapassa isso, quando é uma briga de casal e passa a ser desrespeito, mete sim. Mete sim. E aí eu falei, e ao mesmo tempo ele viu que, tipo, aquelas atitudes dele não seriam mais bem, não faz mais sentido nos dias de hoje. Tipo assim, cara, ele se viu realmente, não tem mais pra onde eu correr. Ou eu mudo, ou eu mudo. Quem verdadeiramente apoiou você? Quem verdadeiramente me apoiou? Eu vou dizer uma pessoa aqui, que eu falei, cara, essa pessoa é uma pessoa que eu dou total credibilidade de ver outras pessoas, mas é uma pessoa que, tipo assim, espiritualmente me alimenta muito, sentimentalmente também, que foi minha avó materna. Uou! Que por mais que ela entendesse que aquilo era uma exposição, ela falou, filho, isso não é maior do que a sua bravura de ter feito isso. E nunca deixe ninguém dizer o contrário. Até próprios irmãos da minha mãe acharam que o que eu fiz foi absurdo. Irmãos da minha mãe. Não estou falando de irmãos do meu pai, não. Irmãos da minha mãe. Por justamente ter esse pensamento retrógrado do tipo...
E aí, uma das coisas que mais eu escutei falar é os argumentos. Ele fez tudo por você e você está fazendo isso com ele? Então quer dizer que se uma pessoa me dá um presente, ela tem direito de me humilhar? Tem direito de fazer o que quer comigo porque ela fez algo por mim? Então, mas eu acho que isso é uma cultura muito forte no nosso país, tá? Porque você vê exatamente a própria política, o fato de a gente ganhar comida, a gente ganhar liberdade, qualquer outra necessidade, seja fisiológica ou seja social, a gente agradece com o silêncio. E ao contrário, a gente não tem que silenciar absolutamente nada, a gente vai ser eternamente agradecido, mas a gente não tem que se humilhar Exatamente. aceitando a condição de uma determinada situação que pode trazer algum tipo de transtorno psíquico, né? Então, eu acho que houve aí toda uma tentativa de desconstrução da sua parte. Você vai ter o apoio de alguns, você vai ter a retaliação de outros. Quem está de fora também vai fazer julgamento, mas eu acho que o que mais pesa, e aí que legal ouvir isso, né? Quem tem avó, ou quem teve uma avó presente e acolhedora como a sua, por exemplo, sabe a importância e o papel da avó, porque é engraçado, né? A gente poderia esperar exatamente o movimento também retrógrado de uma avó, por uma questão cultural, e ao contrário, ela deu um banho de sabedoria e acho que delicadeza em entender a situação e perceber que não era mais momento do silêncio. Sim. Então, E ela eu lutou acho por que mim, ela foi lá, mandou mensagem pro meu eu ia falar irmão. isso. Tipo, ela fez toda essa questão por trás também para tipo, cara, não interessa o que vocês acham, vocês têm que entender o porquê que ele fez isso. É esse que é o problema, é essa que é a questão. Não foi o que ele fez, foi o que fez ele fazer isso. É isso que a gente tem que olhar. O resultado final disso tudo estamos bem ou ainda estamos em construção do diálogo? Então, e eu acho que essa parte mais legal de testemunhar é porque é justamente ver os frutos dessa minha atitude. Porque eu e meu pai, a gente ficou um bom tempo sem se falar. Eu respeitei o momento dele, a minha mãe também se afastou um pouco. E ele começou a mostrar em atitudes que ele estava começando a entender o que aconteceu. Mas ainda assim, aquele alerta do tipo, ninguém muda de um dia para a noite, a gente precisa ter cuidado. E só para ressaltar uma coisa, falando nessa questão de eu ser... A gente estava falando de eu não ter sido grato, eu falei, cara, minha gratidão está justamente, e eu mesmo reconhecendo e falando tudo que eu acho que ele é, eu dizer que eu estou de braços abertos para conversar com ele e ajudá-lo a mudar. É aí que está a minha gratidão por ele. Minha gratidão não é eu ver ele fazendo porque ele me deu coisas que eu não vou falar nada. Agora, se eu fosse aquele filho que só condenasse, porque existem pessoas que não querem ajudar, só querem condenar. Se fosse esse filho, eu até falaria, eu sou muito ingrato. Mas mesmo com raiva, mesmo revoltado, eu falei, eu estou aqui de braços abertos e acredito na sua mudança. Então é aí que está a minha gratidão. Beleza, passou esses dias, quando foi semana passada, nós estávamos na cozinha e ele começou a chorar e me pediu um abraço. E durante todo esse tempo, depois que passou a revolta, essas coisas, ele tem mostrado mudanças. Ele tem mostrado atitudes diferentes. É o que eu falei, se a bebida é um impulsionador, então, cara, você é um homem. Tenha controle sobre isso. Saiba onde é que é o seu limite. Já que é justificar, então saiba onde é o seu limite. Então ele tem tomado a cervejinha dele, ele sabe o momento de parar. Tipo, ele tem respeitado. Cara, tipo assim, eu vejo e falo bem assim, como valeu a pena. Eu acho que a melhor parte é você olhar e falar como valeu a pena eu ter feito tudo isso. Então hoje a gente já está se falando, está construindo um novo relacionamento, ele me respeita, o Léo já veio para cá, depois de tudo isso, ele trata o Léo maravilhosamente bem, respeita a gente, aceita a gente da forma que a gente é, e isso é muito legal. E eu acho que ele entendeu que usar daquilo que a pessoa é,
que fere a existência dela para ofender alguém, não faz mais sentido nenhum. Pelo menos para mim, ele sabe que esse lugar ele não acessa mais. Então, eu fiquei muito feliz com esse resultado. E ele tá, tipo, mostrando que tá havendo mudança, é no tempo dele, mas tudo que ele tem mostrado tem me dado muito orgulho e me dado muita satisfação por ter sido um colaborador para isso. Muito bem, que linda a sua história, porque você não só tentou quebrar seus próprios preconceitos, você não só tentou ajudar sua mãe, você não só tentou olhar para o seu próprio umbigo ou fazer justiça, você também entende e respeita o tempo do seu pai em entender a sua orientação sexual, entender as suas motivações também para ser um grande artista. E você também compreendeu o tempo dele, né? Porque também ele precisa de tempo para isso tudo, inclusive para a própria mudança. Muito bem, e a gente vai finalizar aqui a sua participação. Primeiro, agradecer imensamente a sua atitude. A gente está acostumado, né, Iago? Eu acho que a sua geração e a minha a entender que é o mais velho que ensina o mais jovem. E a gente está vendo aqui uma história do mais jovem ensinando os mais velhos a desconstruírem suas dificuldades. Então, nada como a coragem de se colocar o pé na porta e quebrar um armário, por exemplo, né? É verdade. Foi a frase que eu tentei escolher aqui para homenagear a sua coragem. Eu acho que acho que acertei na frase, né? Para nossa live e te dizer que espero que você tenha uma boa, eu acho que uma boa forma, um bom estilo de mostrar para todo mundo dentro da família que você não mudou, que você continua sendo aquele menino que busca justiça e busca o amor e que você seja exemplo para muita gente, que a gente não tem que ficar na zona de conforto, ela é realmente desagradável. E quero agradecer você ter aceitado aqui essa conversa e ter exposto principalmente a delicadeza que pertence a uma família, né? Que são os segredos. E a mensagem que eu quero deixar para as pessoas que estão aqui é que, primeiro, não permita que ninguém, absolutamente ninguém, saqueie sua felicidade. Isso é muito importante. Mas quando você tem um entendimento de quem você é e que você não precisa ser infeliz por ninguém, isso já é um grande passo. Respeite seu processo, entenda que tudo, as coisas vão colaborando para o bem. E olhar para trás, meu amigo, só para pegar impulso, para ir mais além. Então, acho que a vida é assim. É ir para trás só para pegar impulso para ir mais além. Voltar, olhar para trás para ver marcas de passado, feridas, essas coisas, a gente não evolui, a gente não anda para frente. Então, essa mensagem que eu deixo para vocês: sejam quem vocês são, sejam felizes e a gente se anula muito por medo de não ser aceito e não ser amado. Mas quando você entende que, falando espiritualmente, que Deus te ama primeiro e que você precisa se amar primeiro, as outras coisas, o amor que vem de outras pessoas é só consequência, porque as pessoas têm que amar quem você é e não o que você querem que elas sejam. Basicamente é isso. Perfeito, que lindo. Querido, pode fechar com chave de ouro aí. O que você escolheu pra gente agora? Eu escolhi uma música, para quem chegou agora, para quem não veio, eu cantei o Lindo Lago do Amor no início, mas uma música que eu escolhi no final, eu acho que é uma oração pedido, uma oração em forma de canção para aquilo que a gente está falando aqui, que se chama Os Tempos Modernos, do Lulu Santos. Peguei hoje no violão, espero que saia legal aí, mas é isso, vamos se divertir, vamos cantar comigo e vamos profetizar que a gente quer uma vida melhor no futuro. É isso? É isso aí. Então vamos lá. Chururururu, churu, churu, chururururu, churu, churu, chururururu, churu, churu, chururururu.
vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação, que se tem direito do firmamento ao chão. Eu quero ver o amor numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa, que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com a habilidade pra dizer mais sim do que não. Vai! Hoje o tempo escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, e não há tempo que vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Vai! E não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Viva a liberdade! É isso. Obrigada, gato. Sucesso, um beijo. felicidade. Foi prazeroso pra conversar você. com você, meu amor. Beijo. Com certeza. Beijo a todo mundo beijo. que tá aqui. Um beijo, até a próxima.